Pensar o Brasil no século XXI é pensar como a gente vai alocar um país que tem sua economia não só paralisada no curto prazo, mas regredindo em diversos aspectos num novo modelo, num novo padrão. E isso é muito difícil porque as circunstâncias do presente, da crise que se alastra pelo período mais longo da história republicana, pela falta de perspectiva que os mais jovens têm. Falar em longo prazo agora é muito difícil, né? A gente precisa resgatar a ideia de futuro, especialmente para os mais jovens, aqueles que estão ingressando agora no mercado de trabalho, aqueles que entraram na universidade há poucos anos e que não tiveram ainda a oportunidade de imaginar uma situação diferente dessa crise que se manifesta em praticamente todos os níveis da sociedade, inclusive na esfera pessoal, visto que há uma enorme tensão entre as pessoas hoje, em qualquer tema, qualquer discussão rapidamente se transforma num grande conflito. Pensar futuro nesses termos é muito difícil, mas mais do que nunca é necessário. Eu gosto sempre de lembrar quando o Celso Furtado inicia o livro dele de memória chamado A Fantasia Organizada, no qual ele vai relatar a formação da Comissão Econômica para a América Latina, CEPAL, a origem do pensamento estruturalista brasileiro e que sustentou por muito tempo tecnicamente, teoricamente, uma visão alternativa de sociedade e de economia. O Celso Furtado começa a Fantasia Organizada com uma frase dizendo mais ou menos assim: um momento em que a sociedade descobre que o seu futuro é, pelo menos em parte, uma consequência do que ela espera do seu futuro. Então eu acho que a gente deve começar falando do que a gente espera de futuro. Que futuro a gente deseja? A gente deseja, antes de mais nada, um futuro mais justo, uma sociedade que seja menos desigual, uma sociedade de maiores oportunidades a todos, mas também uma sociedade onde tem emprego, onde tenha qualidade de vida, onde os serviços essenciais aos cidadãos funcionem, onde os empresários que querem investir tenham a capacidade de prosperar, que as associações e as múltiplas formas de manifestação que a gente encontra hoje possam prosperar. Então a gente tem que imaginar um futuro de abertura, de amplitude e de tecnologia, em contraste com um passado que a gente tem, que é um passado muito restrito a uma visão muito conservadora, muito especializada em um conjunto muito restrito de atividades e ações baseadas num modelo que é concentrador, que é injusto e que não tem capacidade de incluir. Então, o que seria uma sociedade inclusiva? Há diversos nomes que hoje se dão a um pensamento muito parecido ao quem trabalha com a questão do desenvolvimento sustentável fala há décadas, né? Que é a ideia de que você precisa ter um modelo econômico no qual a atividade produtiva seja não só de característica de inclusão social, mas também de respeito aos limites do espaço onde a gente vive. A razão pela qual a percepção do tema ambiental cresceu bastante no século XXI é porque nós estamos batendo no limite, nós estamos batendo na parede, nós estamos batendo na fronteira. Não dá mais para imaginar que você vai conseguir fazer um processo de inclusão social tendo doenças de veiculação hídrica, doenças respiratórias, doenças propaladas por vetores do tipo mosquitos, roedores. A gente não consegue imaginar uma sociedade onde o esgoto não seja coletado e tratado. Do mesmo modo, a gente não consegue imaginar uma economia onde
O elemento dinamizador vai ser a produção de matéria-prima onde haja um baixo nível de agregação tecnológica. A gente não consegue imaginar uma economia onde o fator inteligência, o fator inovação seja cada vez mais descaracterizado e a gente dependa, mais do que nunca, de produzir ao custo mais baixo, porque eu não vou levar em consideração as externalidades que aquelas ações geram. Enfim, é absolutamente necessário que nós transformemos o nosso espaço econômico num espaço sustentável. E quando se fala em sustentável, se fala simultaneamente econômico, social e ambiental, porque no século XXI essas coisas não conseguem andar mais separadas. Vou começar por um aspecto muito simples, a questão fiscal. O tema fiscal hoje é, de longe, o que ocupa maior espaço na academia, na imprensa, nos debates políticos. A crise fiscal que nós vivemos, ela é em parte consequência de erros de política macroeconômica, em particular os últimos governos, inclusive o atual, têm sido desastrosos com uma visão de austeridade que resulta em perdas muito maiores do que ganhos, mas é também consequência de uma visão de que ocupar o espaço de qualquer forma ou crescer sem incluir socialmente é algo possível, e não é. Quando eu tenho um problema ambiental, eu estou automaticamente criando um problema fiscal. Do mesmo modo, quando eu tenho um problema social, eu também tenho um problema fiscal. Por quê? Porque se esse problema ambiental ou social quando eles se manifestam, eles trazem custos que são reais, são concretos, mas que não estão internalizados na contabilidade de quem faz aquela conta. E aquilo acaba batendo na responsabilidade de quem está mais perto, que são os governos, em particular os governos locais. Descendo a bola para um fato que está ocorrendo agora, setembro de 2019. O Brasil está tomado por incêndios em áreas florestais. Boa parte desses incêndios causados de forma intencional com o objetivo de transformar áreas de vegetação nativa em mais pasto, mais área para agricultura. Consequências disso, teremos uma consequência econômica de aumento marginal, pequeno, praticamente insignificante para as necessidades de desenvolvimento do Brasil na geração de renda. E teremos um impacto muito pequeno na capacidade de arrecadação de tributos, porque boa parte dessas atividades ou não arrecada de jeito nenhum, boa parte delas, inclusive, é clandestina, é ilegal, ou você pensar o caso da pecuária para exportação. A tributação sobre essa atividade é muito baixa. Em compensação, quais são os custos que isso tem trazido? Imediatamente nós temos um problema sério de incêndios que estão afetando a qualidade de vida numa área significativa do país. Todos os relatos das áreas de incêndio, principalmente Centro-Oeste, Norte, Rondônia, Acre, Mato Grosso, hospitais lotados com crise respiratória causada por aquela fumaça. Quem paga a conta disso? Governos locais, prefeituras e estados. Temos a necessidade de deslocamento de corpo de bombeiro e outras corporações, inclusive as próprias Forças Armadas, para tentar apagar o incêndio. Quem é que paga a conta disso? Principalmente os governos locais. Nós temos problemas associados a perdas de imagem que vão refletir nas exportações brasileiras. Quem vai pagar por isso? Em algum momento, quem está produzindo essa atividade. Mas, de forma geral, nós temos uma perda de competitividade brasileira. E, de forma mais geral, nós estamos produzindo uma enorme quantidade de gases de efeito estufa que vão contribuir para agravar as mudanças climáticas, e a consequência dessas mudanças climáticas serão mais incêndios no futuro, porque você tem um efeito aí de retroalimentação. Toda vez que você resseca a floresta, inclusive incêndios são formas de ressecar não apenas, obviamente, a área que queimou, mas a área que circunda, tornando essa área mais propícia a novos incêndios, tá?
Mas, de forma geral, você tem uma alteração na circulação hídrica pelo país. O que significa isso? Hoje a gente já sabe que as áreas florestadas são responsáveis pela circulação dos chamados rios voadores. São formas pelas quais a umidade é transportada do litoral, que fica no leste, para o interior do continente, que fica no oeste. Isso se dá por um processo chamado evapotranspiração. Eu não vou aqui descrever com detalhes, mas a gente pode imaginar que a árvore é uma espécie de uma bomba d'água. Ela chupa, capta a água do solo, ela transpira e joga essa umidade na atmosfera. Por causa do movimento de rotação da Terra, o vento vai circular de leste para oeste, essa umidade vai carregada até bater numa barreira, que são os Andes. Quando bate nos Andes, ela desce e vai até a Argentina. Pois bem, se nós tivermos uma interrupção desse serviço ecossistêmico que a floresta presta, nós vamos ter um problema sério de agravamento de seca que afetará a produção agropecuária, o abastecimento humano e a geração hidrelétrica, porque são os grandes consumidores dessa água. Quando a gente vai estudar, por exemplo, a consequência da seca na produção agrícola, a gente percebe que o padrão de desigualdade se reproduz. Nós acabamos de fazer um estudo sobre as secas no semiárido nordestino. O que a gente constatou? A climatologia, a literatura de clima é muito consistente. A década atual ela é muito mais intensa em episódios de seca do que os casos anteriores. Tem alguma coisa, de fato, acontecendo. As secas estão se tornando mais frequentes, mas o impacto da seca não é homogêneo de acordo com o tipo de agricultura que é praticada. Quem sofre mais com a seca é o pequeno agricultor, o agricultor familiar que vai produzir feijão e milho. Quem sofre menos? O produtor irrigado, que esse tem acesso a uma fonte de água que o pequeno agricultor familiar não tem e que normalmente está produzindo para fora, por exemplo, produção de fruta para exportação. Então você tem uma espécie de círculo vicioso onde a própria mudança climática vai tornando um modelo que já é injusto cada vez mais injusto. Por quê? Porque as mudanças climáticas são injustas. Quem mais contribuiu, normalmente, é quem sofre menos. E quem tem pouca capacidade econômica, que contribuiu muito pouco, tem pouca capacidade de se adaptar à mudança climática, tem pouca resiliência e acaba sofrendo mais. Ou seja, o agravamento das mudanças climáticas tenderá a tornar o país mais desigual. Sendo um problema associado às populações de baixa renda, a única forma de intervenção vai ser via administração pública. E essas administrações públicas terão que, de alguma forma, dar uma resposta a essa crise. E isso vai agravar o caixa do Estado, ou do município. Ou seja, o passivo ambiental de hoje é o passivo fiscal de amanhã. E nós estamos vivenciando essa experiência num contexto onde, por outras razões ligadas a uma visão equivocada, que retornar a uma economia do século XIX, uma economia da República Velha, é visto como a solução. Quando a gente estuda a economia da República Velha, que mais ou menos para situar o final do Império, né? Nós estamos falando aí das últimas décadas do século XIX e as 3 primeiras décadas do século XX. Nós estamos vendo uma economia, quando se estuda a economia da República Velha, o que basicamente se acompanha? O preço do café. Quando o café subia de preço, apreciava, havia aumento de exportação, a principal receita fiscal era a receita da exportação sobre o café, melhorava o caixa do Estado, as finanças públicas melhoravam, você tinha a possibilidade de fazer gasto, tudo ia muito bem. Caía o preço do café, a gente entrava numa fase de retração, de crise, e que esse processo vai permanecer na economia brasileira até que se comece um processo de industrialização que faz uma diversificação da nossa pauta. O que nós estamos vivendo já há algumas décadas e que está se acentuando agora? Nós voltamos a ser um país dependente de commodity. Essas mercadorias, elas tendem a competir por preço.
E quando o preço dessas mercadorias sobe, é uma maravilha, porque você tem um alívio fiscal, você tem um alívio na balança comercial. Mas quando você entra numa crise, num cenário onde a atividade econômica global entra em declínio, o preço desses produtos cai mais do que proporcionalmente e isso gera uma consequência de perda de capacidade de exportação, desequilíbrio fiscal, desequilíbrio na capacidade de investimento e a gente fica numa espécie de círculo vicioso de derrota. Pensa o que é o Brasil, o que o Brasil no século XXI deveria estar produzindo? Produtos de conteúdo tecnológico, produtos intensivos em mão de obra, aproveitar a riquíssima biodiversidade, por exemplo, para se transformar numa potência em termos de aproveitamento de soluções baseadas na natureza, na atividade econômica. Mas quando a gente pega o jornal, o que nós estamos fazendo? Nós estamos cada vez mais dependentes de minério de ferro, exportação de soja, carne e geração de eletricidade o mais barato possível. E as consequências disso são, por um lado, a gente não consegue ter dinamismo econômico, porque uma economia que é um enclave exportador, como era a economia do século XIX, como a economia está voltando a ser ano após ano, o dinamismo dessa economia não é mais decidido internamente, ele passa para fora. E, ao mesmo tempo, as consequências disso vão se acumulando. No caso da mineração, os acidentes de Mariana e Brumadinho revelam de forma grotesca, de forma criminosa, o que o setor extrativo mineral costuma fazer em larga escala, mas é menos percebido porque os acidentes são de menor proporção, que é a contaminação, problemas causados pelo deslocamento de populações pelo garimpo, associado à criminalidade, tráfico de drogas, transmissão de doenças, problemas causados pela infraestrutura que é requerida para grandes projetos de mineração que causam grandes desastres. A mesma coisa com a hidroeletricidade barata. Essa visão brasileira de que energia tem que ser produzida ao menor custo possível, na maior quantidade possível, precisa ser repensada. Porque também temos problemas causados por causa disso. Energia é algo muito importante, energia é algo valioso, é precioso. Energia não é barata, não pode ser pensada como algo que eu vou tentar produzir da maneira mais barata possível, porque ao produzir energia eu estou afetando todo o sistema. Temos um gigantesco potencial em energias renováveis, não convencionais, um potencial eólico, potencial fotovoltaico, e ainda temos como modelo de ocupação, de geração de energia elétrica, pensar as grandes hidrelétricas, até mesmo termoeletricidade. E praticamente nada em termos de eficiência energética. O Brasil, vergonhosamente, é o único país de grande dimensão que andou para trás no sentido da intensidade energética. Hoje, o Brasil produz menos por uma unidade de energia produzida, enquanto que em todo o resto do mundo, inclusive China, Estados Unidos, o resto da América Latina, a intensidade melhora, ou seja, se produz mais para cada unidade de energia produzida. E também a questão do agro. A questão do agro ela é mais dramática, por quê? Porque o agro tem um enorme peso político hoje, domina tanto o executivo quanto o legislativo federal, mas ele é montado na mesma estrutura do século XIX. Ceteris paribus, tudo mais constante, se dependesse da legislatura atual, a Lei Áurea não teria sido assinada. Aliás, é por isso que a abolição demora tanto tempo no Brasil. Dom Pedro sai, Dom Pedro I abdica, em 1831, e já havia naquele momento um projeto para, uma determinação para acabar com a escravidão, pelo menos libertaria metade dos escravos. Os escravos nascidos no Brasil já seriam libertados. E isso não é regulamentado e demora mais de 50 anos para que, de fato, a abolição ocorra. E quando a abolição ocorre, a demanda por reparação não é a reparação que se daria às famílias que foram escravizadas, mas sim aos proprietários rurais. E isso é um tema muito curioso e triste de saber que os registros de escravos que estavam depositados no Banco do Brasil como garantia de empréstimo, porque a propriedade de escravos era um ativo e era aceito como forma
avalizar um empréstimo, o Rui Barbosa manda incendiar todos esses registros. Por quê? Porque ele temia, em 1891, que os proprietários iriam demandar uma compensação. Foi uma forma extrema, perdemos um pedaço da nossa história, porque nesses registros tinham os nomes, as famílias e etc. Contudo, a gente impediu um retrocesso ainda maior. E qual é a consequência econômica desse atraso da escravidão? Apenas custos, quase nenhum benefício, porque você poderia continuar competitivo, você saltaria para um outro padrão de produção com trabalho livre e, ao mesmo tempo, você não teria esse enorme peso social, esse enorme custo que a gente tem hoje de viver num país violento, desigual, um país feio do seu ponto de vista social, justamente por causa do peso dessa enorme mácula que foi a escravidão. O que aconteceu com a escravidão é muito análogo ao que está acontecendo agora com a questão da ocupação da floresta. E a floresta não é apenas a floresta amazônica, é o Cerrado, é o Pantanal, que nesse momento estão os que estão queimando mais. A lógica do desmatamento eu vou tentar incorporar áreas que não são incorporadas, não são presentes num sistema mercantil de produção, através da forma mais barata de eliminar o problema, que é a floresta. Então, o termo usado para tirar floresta vou limpar a terra, ou seja, a floresta é suja e o desmatamento é limpo. Então, quando se limpa a terra, se quer obter aquele espaço para expandir cultivo e principalmente pecuária. E qual é a forma mais barata de fazer isso? Queimar. Elimina-se, que você retira algumas das madeiras que têm algum valor comercial. Normalmente essas madeiras não podem ser vendidas para o comércio exterior, porque elas não têm uma competitividade, não é qualquer comprador que vai aceitar uma madeira vinda de desmatamento e ter uma enorme campanha na frente da sua loja por ter contribuído para desmatar a floresta tropical. E ela é vendida barata no mercado doméstico. E o resto você queima. Queima-se como? Da maneira mais barata possível e deixa que o processo vá seguindo o seu rumo, ou seja, é um fogo sem controle. Tanto que se aproxima muito de cidades, de aldeias, de vilas, causando sérios problemas de perdas materiais e de danos à saúde de quem está inalando aquela fumaça. Tá? Só para lembrar que o aeroporto de Porto Velho esse ano foi fechado por várias vezes por causa da fumaça causada por esses incêndios. Enfim, e o que se ganha com esse processo? Se ganha um boi por hectare, que é a média mais ou menos da taxa de lotação na Amazônia. Ou seja, eu queimei 1 hectare de floresta para botar um boi a mais. 1 hectare de floresta amazônico queimado emite alguma coisa como 150, pode ser até 200 toneladas de carbono, o que corresponde ao que 150 a 200 automóveis emitem por ano. Um automóvel popular típico. Ou seja, para colocar um boi a mais, que vai dar um rendimento líquido de R$100 por ano no máximo, está se causando um dano correspondente a 150 a 200 automóveis. Isso não faz sentido. Não só para os brasileiros, mas principalmente para as sociedades que estão hoje tomando medidas concretas para penalizar esses 150 a 200 automóveis. A União Europeia tem medidas muito severas hoje para penalizar o motor à explosão, induzir o automóvel híbrido, se possível o automóvel elétrico e principalmente o transporte público para reduzir a emissão de automóvel. Na América do Norte, essas ações estão muito mais concentradas nos governos locais, estados e municípios, que vão hoje trazer uma série de inovações para penalizar o automóvel. E esses consumidores de produtos brasileiros, vendo que nós estamos desperdiçando todo o esforço que eles fizeram para colocar um pouco mais de boi, estão reagindo. E isso afeta seriamente a competitividade da produção brasileira. Mas ainda assim, se isso fosse uma fonte de geração de renda, se isso ainda fosse uma fonte de inclusão social, haveria uma justificativa.
mas infelizmente não. Não existe setor mais desempregador no Brasil que o setor agropecuário. E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostra isso há muito tempo. Se nós pegarmos a série de pessoal ocupado das contas nacionais brasileiras, de acordo com os últimos dados do IBGE, no período 2000 a 2016, embora a atividade agropecuária tenha crescido significativamente acima do PIB como um todo, este setor desempregou 3,6 milhões de postos de trabalho nesses 16 anos. Ou seja, em vez de ter aumentado a ocupação, porque foi uma atividade que cresceu bastante, muito acima da média do resto da economia brasileira, nenhum outro setor desempregou algo desse porte. Ou seja, o modelo de crescimento pelo agro, o agro é pop, o agro é tudo, o agro é desemprego. E isso gera uma grande dificuldade dentro do modelo que se espera do Brasil nesse rumo de conseguir absorver mão de obra. Porque as duas atividades que têm um desempenho melhor, que são exatamente essas atividades exportadoras de matéria-prima, que são a extração mineral e a produção de produtos agropecuários, esses setores, o mineral não consegue empregar muito, emprega muito pouco, é 0,0% de alguma coisa do total da ocupação. E o agro é o maior desempregador. Onde vai ter a ocupação? A ocupação acaba ficando nas atividades de serviço de baixa qualificação. Não é uma coincidência que as estatísticas deste ano de desemprego mostram. O desemprego está reduzindo, mas está reduzindo principalmente em quê? Trabalhador por conta própria e depois o trabalho informal. Trabalhador de conta própria, você pode colocar aí o motorista de Uber, o sujeito que faz biscate, todo tipo de ocupação profissional que não tenha uma estabilidade. E o emprego informal é pior ainda, porque é um emprego assalariado completamente precarizado. De longe, o que cresce menos é o emprego formal. E isso tem também uma consequência fiscal. Por quê? Porque como é o trabalhador formal que faz contribuição para a Previdência, esse tipo de modelo vai gerar déficits previdenciários cada vez maiores, porque as ocupações que crescem são exatamente aquelas que não contribuem para a Previdência. Então, esse modelo é um modelo que está fadado a não crescer, por quê? Porque vindo uma nova crise internacional, e tudo indica que o ano de 2020 vai ser um ano muito difícil por causa da desaceleração que já foi gerada pelo conflito China-Estados Unidos. Nesse cenário, a atividade econômica não há fôlego, o investimento privado não tem nenhuma razão para acontecer e o investimento público está completamente impossibilitado por regras de austeridade macroeconômica que foram construídas por uma crença ideológica completamente equivocada de que bastava o Estado sair que automaticamente o setor privado iria ocupar esse espaço. Então, economicamente, esse modelo não resolve. Tampouco resolve socialmente porque ele não gera emprego, ele não é capaz de formalizar o emprego que gera e, principalmente, ele tem pouca mobilidade. Ele não tem uma grande capacidade de absorver os grandes contingentes de desemprego dos níveis mais baixos, o que é muito preocupante, porque uma sociedade desigual vai ficando cada vez mais desigual e as estatísticas de desigualdade social apontam para a mesma coisa. E do ponto de vista ambiental, nós estamos nos transformando nos maiores emissores do planeta de gases de efeito estufa. Nós estamos no top 5, nós vamos acabar com esse modelo ainda parar no top 3 dos maiores emissores sem ter nada em troca, porque esse tipo de emissão, queima de floresta, é destruir patrimônio, destruir riqueza genética, destruir serviços ecossistêmicos, causar problemas de desastres climáticos que vão ter custos muito sérios, porque esse ciclo de, no inverno, seca e incêndio e quebra de agricultura, vai ser combinado com um período de chuva,
que vai ser inundação, enchente, desabrigado, preciso realocar essas pessoas. Causando um estresse cada vez maior nas administrações públicas, principalmente locais, que têm cada vez menos capacidade de gerenciar esse recurso. Esse é um modelo que não fecha. Isso é um caminho para o desespero. Tendo dito isso, só há uma possibilidade. E essa possibilidade tem que trabalhar os 3 pontos ao mesmo tempo. Quando a gente fala que sustentabilidade precisa lidar com o lado econômico, o lado social e o lado ambiental ao mesmo tempo, isso não é chavão, isso não é uma frase bonita, isso é porque é uma necessidade do modelo. Só faz sentido pensar o crescimento econômico no cenário da economia do século XXI se esse tipo de crescimento econômico vier acompanhado de inclusão social, atividades que sejam demandantes de mão de obra. Mas eu não quero uma atividade que empregue mão de obra barata, sem capacidade de gerar mobilidade, porque isso tão pouco vai resolver o problema. Nós não estamos falando que vamos então transformar esse contingente desempregado, por exemplo, em cortador manual de cana. A razão pela qual o escravo africano foi trazido para o Brasil, em grande parte, foi para fazer corte manual de cana. O resultado de longo prazo disso foi desastroso. Se corte manual de cana, se o agro, no seu modelo tradicional, fosse exemplo de desenvolvimento sustentável, a zona da Mata Nordestina, onde essa atividade está estabelecida há mais tempo, nós temos 500 anos quase, de cana-de-açúcar sendo plantada no litoral do Pernambuco, Alagoas, Sergipe, e continua sendo uma das áreas mais pobres do país. Então não adianta pensar um modelo de ocupação sem inteligência. Eu preciso incorporar inovação. E essa inovação ela pode vir já pensada no contexto de competitividade do século XXI, que requer como uma premissa eficiência energética, baixo nível de emissão, respeito aos serviços ecossistêmicos, conservação da biodiversidade, o que a gente costuma dizer, uma economia de baixo carbono, mas alta inteligência. Contudo, para que esse ciclo feche, é necessário uma participação ativa do Estado, que nesse momento está completamente paralisado pelas regras de austeridade, em particular a emenda constitucional 95, que congela os gastos públicos federais, que não faz sentido nenhum, e inclusive impossibilita a própria gestão do dia a dia do setor público. A gente precisa que haja investimentos concretos em educação, em saúde, habitação, urbanismo e que, ao mesmo tempo, haja um espaço de inovação que seja compatível com as nossas vocações. Isso é possível? É possível, mas a gente tem que dar realmente uma grande guinada em relação aos rumos que nós estamos tomando. Caso isso não ocorra, o resultado que nós vamos ter é mais ou menos como foi o século XIX. Uma grande euforia com a independência, nós tivemos um momento histórico muito importante, daqui a pouco estaremos comemorando esses 200 anos da independência, mas quando o modelo escravocrata, produtor de matéria-prima baseada na exploração mais absoluta de mão de obra barata e sem absoluto nenhuma preocupação com os recursos naturais, nós fomos uma economia bastante estagnada, que só vai conseguir mudar de patamar quando a gente passa a um modelo onde a incorporação da tecnologia, a incorporação da inovação é vista como a saída. Enfim, tudo isso para dizer que do jeito que está, não vai. Se existe uma possibilidade da gente, de fato, se inserir no século XXI e não de regressar no século XIX, essa possibilidade passa por uma nova maneira de se fazer desenvolvimento econômico, no qual os conceitos de justiça social e equilíbrio ambiental não sejam apenas adereços, mas sejam mecanismos cruciais para que esse tipo de modelo funcione. Eu não consigo perceber nenhuma outra forma, ainda mais num contexto onde as mudanças climáticas que vão acontecer, já estão acontecendo e se tornarão cada vez mais fortes,
esse contexto de mudanças climáticas trará desafios ainda maiores que serão concentrados principalmente naqueles com menor capacidade de adaptação.